gente? Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre Roma Antiga. E não, a gente não vai falar do Império Romano. A gente vai falar do momento de fundação de Roma e o período que vai dar origem, né, à monarquia e depois à República Romana. E a gente vai ir até o momento em que essa república dá lugar ao Império. Mas o Império Romano é o nosso próximo vídeo, então já fica ligado te inscrevendo no canal para não perder o próximo vídeo. E bom, vamos lá, sem enrolar, vamos falar da formação de Roma. Ela acontece ali na região da Península Itálica. E aquela região nós chamamos ali de região do Lácio. Aquele local, ele era um local privilegiado pela proximidade com o mar Mediterrâneo e também com os rios, principalmente o rio Tibre. Certo? O rio Tibre com B. O rio Tigre é lá na Mesopotâmia, é outra parada. O rio Tibre, onde ali se juntaram vários povos, os caras se juntavam ali e ficavam naquela região. Essa miscelânea de vários povos que vai ser o princípio do Império não, né? A formação de Roma. E assim, é super difícil de nós sabermos de fato como aconteceu essa fundação. Então o que os historiadores fazem? Trabalham por meio das hipóteses com o maior número de evidências possíveis. E por isso que os historiadores trabalham com a ideia de que os etruscos foram quem dominaram aquelas regiões latinas, aqueles povos latinos e povos sabinos, e a partir desse domínio dos etruscos, eles teriam fundado Roma como uma pequena cidade-estado independente, né, sendo liderados aí por esse grupo de etruscos que aí sim fundam Roma. E aí isso é importante, tá, galera? De nós entendermos que Roma surge como uma pequeníssima cidade-estado. Qual é que é a diferença, né? Que logo em seguida, de uma forma até muito rápida, essa pequena cidade-estado vai ganhando fortificações. Essa pequena cidade-estado ela vai ganhando estrutura, ela vai ganhando estradas, ela vai, enfim, se dotando, conquistando outras regiões. Então, a partir da fundação com os etruscos, nós temos uma pequena cidade que posteriormente vai se desenvolver e se transformar numa grande cidade-estado, já dando as suas feições, inclusive, né, de grandes extensões territoriais que Roma vai adquirir com o tempo. Gradualmente, com esse crescimento também, além das estradas, das fortificações, vão acontecer um complexo, muito bom sistema também de esgoto. E junto com esse sistema de esgoto, nós não podemos deixar de falar que havia uma outra coisa que não tem nada a ver com esgoto, nem sei porque que eu falei, mas que é importante de entendermos que esse grupo ele vai se unificar através de uma língua, né, do latim, tendo o latim como base. E a partir do latim, que vem dos povos latinos, inclusive, né, por isso latim de latinos, a partir disso, né, vão se criando essa homogeneidade. E veja bem, essa homogeneidade tem uma coisa curiosa, cara. Vai se dar também em razão do enorme contato que vão ter ali os povos, esses povos etruscos que fundam Roma com a Grécia Antiga. Isso é importante porque nós vamos observar em Roma uma grande influência dos gregos nos romanos. Veja só, é a partir desse contato entre romanos e gregos que a cultura grega vai começar a influenciar a cultura romana. E até por isso que nós chamamos muitas vezes de cultura greco-romana, pela troca que Roma fez culturalmente, né, com a Grécia, e a Grécia também fez com os romanos. Tanto que nós vemos dos romanos uma adaptação de uma série de valores, uma série de ideias que vão ser adaptadas dos gregos pelos romanos. E também é importante nós dizermos, a própria mitologia romana vai sofrer muita influência da mitologia grega. E o alfabeto também, viu, galera? O alfabeto ele é uma adaptação do alfabeto grego. Então isso nós vemos, né, a pequenas mudanças, né, mas em geral uma forte influência, tanto no quesito do alfabeto, como no quesito de ideias e também, principalmente, na mitologia. E também, pô, não podia deixar de falar, né, das artes, as artes romanas muitíssimo influenciadas pelas artes da Grécia Antiga. Do ponto de vista da organização política, é importante nós dizermos
que o período de Roma ali passou por vários sistemas. Nós destacamos aqui os 3 sistemas, né, que Roma passou. O primeiro deles é o período da monarquia, enquanto, né, os romanos tiveram um rei. Esse período ele foi sucedido pela República, e a República vai ser sucedida depois pelo Império, que é o período até mais famoso, o período do Império Romano. Mas, claro, hoje, monarquia e república. E essa monarquia, o primeiro rei, possivelmente foi um rei etrusco, né, que inaugura o regime político monárquico em Roma. E quando os etruscos fundam a monarquia, o rei ele possuía várias funções. Uma das funções, por exemplo, né, ele era ali o juiz, ele possuía controle sobre as decisões civis, as decisões militares e também sobre a rotina religiosa dentro de Roma. Ou seja, ele concentrava poderes que iam desde a religião, passando por poderes, né, vinculados a decisões como um juiz e também, claro, evidentemente, decisões políticas, e também controlava o exército. Olha só o poder que um monarca tinha. Tudo isso concentrado nas mãos do rei. E é importante que nós falemos que aqui nós estamos falando de uma cidade-estado super dominada, olha só, super dominada pelos grandes proprietários de terra. Quem mandava em Roma mesmo era a alta elite, que possuía uma altíssima concentração de terra. Esses grandes proprietários de terra eram quem definiam praticamente os rumos de Roma. Tanto que, em geral, o rei ele era desse grupo de grandes proprietários de terra, que possuía até exércitos particulares, enfim, comandava também cerimônias religiosas, né, esses grandes proprietários. E o rei, ele provinha dessa classe, ele provinha desse grupo. E ele era auxiliado, sim, né, por um conselho de anciãos. E esse conselho de anciãos, né, nós também chamamos de senado. Né? Inclusive, né, o conselho vem de senex, que é derivado da palavra senado. Então, né, esse poder, de uma certa forma, ele era partilhado entre esses anciãos. E quem eram esses anciãos? Os grandes proprietários de terra. Era um clubinho ali, né, que dominava a região. Ficou claro isso, galera? Então nós temos o rei, que concentra grandes poderes, ele é auxiliado pelo senado, que era um conselho de anciãos. Outro ponto também que é importante de nós destacarmos, porque é uma diferença grande que nós vemos aqui da monarquia romana em relação a outras monarquias, é que a monarquia não era hereditária. Nós vemos, por exemplo, enfim, quase todas as monarquias ali no Império Persa, na Macedônia, nós vimos também isso em algumas cidades-estado da Grécia, nós observamos na Mesopotâmia, enfim, né, de que o próximo rei, né, era sempre o filho do atual. E aí se formava a dinastia. Nós vemos também no Egito isso, né? A dinastia seguindo, né, um comando de um estado. Galera, isso não existe em Roma, tá? Fiquem ligados nisso. O que vai existir sempre em Roma, né, é que se forma um comitê, e esse comitê ele vai definir, é ele quem define a sucessão do rei em caso de morte, em caso de vacância do cargo, normalmente era por morte, né, que se escolhia através desse comitê um novo rei. E esse comitê era a Comitia Curiata. A Comitia Curiata era composta pelas famílias livres em Roma, e esse comitê sempre escolhia o sucessor na monarquia romana. Esse sistema vigora até aproximadamente 509 a.C. Durou bastante, porque com a saída do rei Tarquínio II, o rei etrusco, ele abandona a cidade gradativamente. Uma crise do regime monárquico vai iniciar uma transição, e essa transição ela vai acabar desembocando na formação da República Romana. Mas antes de falarmos da República Romana, é importante a gente falar da estrutura social que existia em Roma. Era uma sociedade formada praticamente por 4 grupos, né? A elite era formada pelos patrícios. Os patrícios era uma minoria, né, que possuía uma alta quantidade de terras, seguidos ali pelos plebeus, que já era, né, uma população mais pobre, com uma boa quantidade de pessoas, mas também
Abaixo desses, nós tínhamos os clientes e também pessoas escravizadas que compunham essa divisão, essa pirâmide social em Roma. O grande ponto é que os patrícios eles se diziam descendentes dos paterfamilias, ou seja, dos fundadores de Roma. E eles tinham um direito, o direito de compor o Senado romano. Junto a isso, esse grupo, né, de patrícios possuía aí uma alta concentração de terras, sendo eles os únicos que tinham efetivo poder de participação política. Já os plebeus formavam, né, a grande massa de pessoas. Eram ali, né, comerciantes, agricultores, artesãos. E galera, cuidado que essa dualidade ela nos leva às vezes a um erro. Não, os plebeus nem sempre eram pobres. Claro, a maioria, né, não era membro da elite, mas nem sempre eram pobres. O que diferenciava um plebeu de um patrício é porque normalmente os plebeus eles eram estrangeiros, eles não eram romanos. E os plebeus eles não tinham direito à participação política, enquanto que os patrícios sempre possuíam esse direito de participação política. Esse é talvez o grande diferencial entre esses dois grupos, certo, galera? Já os clientes eram um grupo que era uma camada intermediária. Ao mesmo tempo, eles eram na verdade plebeus, tá? Os clientes, eles nada mais eram do que plebeus, só que eles deviam total fidelidade a um patrício. E essa era a diferença de um cliente para um plebeu. O plebeu, ele não tinha essa relação de respeito e fidelidade, ele não tinha essa proteção de um patrício, enquanto que um cliente, ele era um plebeu, mas ele devia total fidelidade a um patrício. O último grupo aqui são os escravizados. Mas galera, os escravizados eram poucas pessoas dentro da estrutura social na monarquia romana. Normalmente eram pessoas, né, endividadas que se tornavam escravos de algum patrício ou algum plebeu. A República Romana ela é instaurada quando há um grupo de pessoas ali que se indigna, se revolta contra o domínio etrusco da cidade. Na verdade, né, era a alta elite ali dos patrícios, indignadas com o domínio dos etruscos em Roma, se juntam e expulsam o rei Tarquínio II. Expulsando o rei Tarquínio II, começa uma nova fase, começa uma nova era dentro de Roma com a instauração da República. Quando é fundada a República, 3 instituições são criadas também: o consulado, o senado e a Assembleia do Povo. O consulado ele era composto por 2 cônsules, ou seja, eram os 2 líderes que tinham um mandato de 1 ano. Eles tinham várias funções, como por exemplo a de representar a Roma em eventos religiosos, cerimônias religiosas, como também tinha o papel de fazer julgamentos de crimes e preparar o exército romano em tempos de guerra, claro, né? E junto com isso, nós tínhamos ali o Senado. O Senado ele era composto pelos patrícios. Entre as principais funções do Senado estava ali o controle das finanças públicas, a administração de províncias romanas, e também o Senado tinha uma outra função importante, que era a organização dos cultos públicos. Bem, e por último ali nós temos a Assembleia do Povo. A Assembleia do Povo era composta tanto por patrícios como por plebeus e tinha como função eleger os cônsules, né, os 2 cônsules, e também promulgar leis. Era ali que se escolhia tanto a liderança no mandato de 1 ano dentro de Roma, como também a promulgação de leis. E é importante que a gente destaque aqui que é dentro da República, olha só, que começa uma política de expansão territorial, ou seja, é dentro da República que Roma vai tentar ter o maior número possível de territórios. E o principal ponto, assim, o símbolo disso vai ser quando eles conquistam a região sul da Península Itálica. Essa região sul da Península Itálica era ocupada por Cartago, né? E vão ter ali 3 guerras contra Cartago. Essas 3 guerras a gente vai chamar de guerras púnicas. São 3 guerras que aconteceram com alguns intervalos,
e que os romanos conseguem derrotar Cartago e dominar aquela região. E aquela região, ela era central dentro do comércio do mar Mediterrâneo. Dominar ela era muito importante para o controle comercial do mar Mediterrâneo. E é o que Roma vai fazer. Em 3 batalhas consegue destruir de vez, detonar de vez os cartagineses e começar, né, uma política, na verdade, de expansionismo que visa dominar toda a região do mar Mediterrâneo. E qual vai ser uma das grandes consequências do ponto de vista da estrutura social? Lembra que eu falei lá que não tinham muitos escravos dentro da monarquia romana? Pois bem, isso agora vai mudar. Cada região conquistada, os povos conquistados tornavam-se escravos. E aí agora, antes nós tínhamos uma pequena quantidade de escravos que eram escravos por dívidas. Agora nós vamos ter escravos por guerras. Esses escravos por guerras eles vão aumentar na medida em que cada vez mais conquistam territórios, mais escravos vão dominar, vão estar presentes dentro de Roma. Um desses pontos importantes de nós dizermos aqui é que o domínio desses escravos, né, vai levar com que eles estejam presentes na agricultura, no pequeno comércio, eles vão estar presentes, enfim, em várias funções, no artesanato, em várias funções dentro de Roma. Os escravos vão estar cada vez mais presentes. Outra característica, então, desse expansionismo também vai estar na configuração dos plebeus. Por quê? Os plebeus, eles participaram cada vez mais desses conflitos por conquista. Ou seja, eles não, ao participar desses conflitos, eles não conseguiam, né, produzir, né, na sua pequena gleba, na sua pequena terra. Isso levava os plebeus a se endividarem cada vez mais. E nesse endividamento, os plebeus viravam ou escravos por dívidas, ou o que era mais comum, perdiam as suas pequenas terras para os grandes proprietários, que eram, né, com os quais eles contraíam as suas dívidas. O que vai acontecer a partir disso? A formação de enormes latifúndios por parte dos patrícios. Isso vai gerar uma grande concentração de terra, uma grande concentração de renda ainda maior, né, por parte dos patrícios, e os plebeus ficando ainda mais marginalizados dentro da sociedade romana. E o que vai acontecer também que essa galera vai começar a perder suas terras. O que eles vão fazer? Eles vão sair do campo e vão ir para a cidade. Eles vão tentar principalmente tentar a sorte em Roma. Como que está o emprego em Roma? Bem, não está muito fácil, porque a partir do momento em que se tem mais escravos, naturalmente o trabalho na cidade vai ser feito, vai ser ocupado por esses escravos. Então a gente já tem, né, o grande dilema aí para os plebeus. E é aí que os plebeus vão se organizar, vão se articular e vão defender leis dentro dessa república que os beneficiassem. E nós podemos destacar 4 leis que os plebeus conseguem aprovar e a partir dessa aprovação terem mais direitos. Uma delas vai ser o tribunato da plebe, que vai ser uma magistratura exclusivamente exercida por plebeus. E o tribunato da plebe tinha, por exemplo, o direito de vetar uma lei aprovada pelo Senado, ou seja, os plebeus eles tinham, né, uma magistratura que podia vetar uma lei do Senado e propor leis que favorecessem os plebeus. Outra lei aprovada vai ser a Lei Canuleia. A Lei Canuleia, cara, era proibido com que plebeus e patrícios se casassem, cara, e isso vai ser abolido. Quer dizer, vai terminar essa proibição, porque essa proibição ela impedia com que um plebeu conseguisse uma ascensão social por meio do casamento. Isso vai acabar, essa lei vai ser revogada e agora o plebeu vai poder ser feliz com a sua patrícia e vice-versa. Essa lei, com a Lei Canuleia, isso cai de vez. Outra lei importante vão ser as leis licínias. Por que essas leis são importantes? Elas definem o seguinte, cara, o Roma está expandindo e tal, está conquistando terras, mas por que essas terras não estão indo para os plebeus? A partir das leis licínias, os plebeus ganham direito ao acesso às terras públicas, terras conquistadas
por meio de guerras. Além disso, conquistam, né, o acesso aos cargos de alta magistratura, antes apenas pertencentes aos patrícios, agora os plebeus também vão ter esse acesso. Uma última lei também importante vai ser a Lei Hortência. A Lei Hortência, ela vai definir o seguinte: bem, todas aquelas leis que forem aprovadas pelos plebeus devem valer por decreto, né? Todos aqueles decretos, na verdade, definidos pelos plebeus passam a valer para toda a República Romana. Porém, a gente sempre destaca também uma grande luta dos plebeus pelo acesso à terra. E quando nós falamos dessa luta, nós precisamos falar da luta dos irmãos Graco. E aí a gente inicia com o Tibério Graco. O Tibério Graco, ele vai propor alterações na legislação de terras em Roma. Ele vai dizer o seguinte: olha, vamos fazer um projeto de lei. Esse projeto de lei ele vai limitar, né, o tamanho de terra que cada romano pode ter. Ou seja, não pode ter mais do que um número X de terras. Ele é limitado. Tipo, pô, cara, você já tem demais, divide um pouco. E isso, essa luta por parte do Tibério Graco, ele leva adiante com esse projeto de lei. E os senadores, claro, né, eles percebem, né, o tamanho da lei, o quanto isso desagrada eles mesmos, e eles tramam e assassinam o Tibério Graco. O Tibério Graco é assassinado tentando conquistar terras para os plebeus e limitar a concentração de terra dentro de Roma. E aí o irmão dele, posteriormente, o Caio Graco, que também era um tribuno da plebe, então possuía, né, bastantes poderes, ele vai tentar levar adiante a luta do Tibério. O Caio Graco, ele vai propor também, novamente, uma série de reformas diminuindo a concentração de terras dentro de Roma. O que o Caio Graco vai perceber? Ele vai sentindo que os nobres eles vão articulando para diminuir a força política do Caio Graco. Então ele começa a se articular e gradualmente aquela plebe rural ela começa a tirar o corpo, ou seja, ela passa a apoiar cada vez menos o projeto proposto pelo Caio Graco. O que o Caio Graco e os partidários dele vão perceber é que, opa, né, estamos perdendo força. E ele vai articular uma revolta armada para tentar levar adiante essas reformas. O que o Senado faz? Dá pleníssimos poderes ao exército, para o exército reprimir essa revolta liderada pelo Caio Graco. O que vai acontecer, cara? Infelizmente vai acontecer com o Caio a mesma coisa que o Tibério. Todos os revoltosos ali daquela rebelião são esmagados do ponto de vista militar, e a partir desse esmagamento militar que nós vamos observar ali que vão ser colocados abaixo qualquer tentativa de reforma agrária, e o Caio Graco, assim como o Tibério, morre, né, a mando aí do exército que foi liderado, ganhou a chancela do Senado para liderar essa revolta e suprimir, na verdade, a revolta liderada pelo Caio Graco. E aí é nesse contexto de grande desigualdade social, já tá claro pra ti, né, cara? Patrício tem tudo, plebeu não tem, plebeu ganha os direitinhos ali, mas tenta mexer na ordenação da coisa, né? Já tá dado o recado. Essa alta desigualdade social, ela vai dar origem a uma série de revoltas dos plebeus contra os patrícios. E os patrícios, claro, eles vão articular a manutenção dos seus privilégios. E aqui, então, nós já temos, né, esse agrupamento muito claro, né, patrícios, plebeus e revoltas ali marcadas por alguns momentos de paz. Junto com isso, várias revoltas de escravos dentro da República Romana vão se tornar cada vez mais frequentes. E lembrem-se, na monarquia nós não temos muitos escravos, mas na República, com as conquistas territoriais, com as conquistas militares, nós temos cada vez mais escravos. E veja bem, consequentemente, nós temos esses escravos, né, ou na verdade os romanos, dependendo cada vez mais do trabalho
escravo. E o que vai acontecer, cara? No meio, pô, o troço tá pegando fogo, os plebeus estão pistola da vida, os patrícios tentando manter os seus privilégios, guerras civis, os escravos ali também. Então tá um rebuliço danado. Mas tem gente ganhando prestígio, cara. Quem é que tá ganhando prestígio em Roma? Os generais. Por que os generais? Porque são eles que lideram essas revoltas, essas incursões militares para conquistar cada vez mais territórios. E os romanos estão crescendo, cara. Estão com cada vez mais terras. Eles estão gigantes, estão crescendo cada vez maiores, graças a esses generais que vão ganhando popularidade, vão ganhando apoio, até que daqui a pouco, né, o próprio exército ele já nem reconhece mais o Senado, porque os exércitos eles começam a reconhecer os seus generais. Esses generais, inclusive, começam até a disputar entre si quem tem mais poder, e é aí que a República Romana ela entra na fase final, a fase dos generais, em que os generais passam a ter força política. Tanto que nós vamos ver, por exemplo, vários generais simplesmente ignorando as normas e as ordens dadas pelo Senado. E a gente precisa destacar aqui um general, o general Caio Mário, porque ele vai se tornar cônsul de Roma. E ele vai elaborar uma série de regras, uma série de novas normas, de reformas importantes dentro de Roma. E essas reformas, cara, vai dar um rebuliço danado, vai alterar muito a estrutura da República Romana. Uma dessas reformas vai ser que não vai exigir, não vai mais se exigir com que os romanos, com que os participantes do exército tenham bens, né? Havia uma exigência mínima de bens para participar do exército. Isso cai fora. E o Caio Mário faz outra coisa. Ele determina a remuneração ao exército, a remuneração dos soldados, de acordo com o resultado das invasões, né, de conquistas de novos povos. Isso vai fazer com que se estimule, né, a conquista de novos territórios, porque a partir disso, né, que vai estar vinculada à remuneração do exército, e vai motivar, cara, vai motivar cada vez mais com que se participem, né, cada vez mais pessoas dentro do exército, porque a carreira militar ela passa a ser interessante. Eles ganham conforme, né, o resultado de conquista. Roma conquista toda hora. Isso vai acontecer cada vez mais. E veja bem, esses exércitos, né, que a gente pode falar no plural dentro de Roma, esses exércitos eles vão responder cada vez mais aos seus generais, não ao Estado romano. Porque a liderança desse exército vai se dar através dos seus generais. Isso, de uma certa forma, enfraquece o Senado e enfraquece o poder da política romana. E aí nós vamos ter vários generais, esses generais com seus exércitos, e esses generais estão muito poderosos, e eles vão começar a disputar entre eles o comando de Roma, cara. Isso vai acontecer graças às reformas do Caio Mário. E aí nós vamos ter um momento central, um momento que vai mostrar o poder desses generais, quando vai se formar o primeiro triunvirato. Olha só que nome bonito. O primeiro triunvirato, cara, ele tinha como objetivo, ele tinha como função, né, um governo, né, formado por 3 generais. Olha só, um general já não dá certo. Imagina 3 generais. E eles vão governar sem, veja bem, eles vão governar ali sem depender do Senado. Esses 3 generais vão ser Pompeu, Crasso e Júlio César, que vão disputar entre eles ali, e vão ser várias disputas entre generais para ver quem ia dominar, e essas disputas vão acabar culminando, cara, no ano de 44 a.C., que o último desses 3 generais era o Júlio César. O Júlio César, ele morre por uma trama do Senado, né? Ele morre esfaqueado, vários senadores esfaqueiam o Júlio César para impedir esse crescimento. Até tem aquela velha história, até tu, Brutus, porque o Brutus era um senador e ele era filho adotivo do Júlio César, e o Brutus teria sido um dos caras que deu facada no Júlio, e aí o Júlio César teria, isso tudo não sabe até que ponto é real, mas seria olhado para ele e dito: pô, Brutus, até tu, cara. E termina com aquele toque quase romântico a morte do Júlio César. Quase não, porque romantizaram pra caramba, né? Se for ver, nem foi tanto assim. Mas, enfim, seguindo. Aí, a partir
da morte do Júlio César, que era o último general, vai começar o segundo triunvirato. E aí em 43 a.C. se forma o segundo triunvirato. 3 seguidores do Júlio César vão estar lá nesse segundo triunvirato. O Marco Antônio, o Caio Otávio e o Lépido, eles 3 vão formar esse novo triunvirato. E aí de novo, cara, esses 3, se não dá certo, uma série de disputas de novo vai acontecer entre esses 3 generais. E o Caio Otávio vai se autoproclamar imperador de Roma. E aí, cara, quando ele se declara imperador, ele termina a república. E o Caio Otávio, ele vai ser o cara que vai iniciar o Império Romano. O Império Romano começa aqui, cara. Ele conquista essa condição vencendo uma guerra civil que aconteceu dentro do Império Romano. E em 27 a.C. começa o Império Romano. Mas calma, cara. O Império Romano é tema para o próximo vídeo. Então, te inscreve aí já para não perder a continuidade dessa história louca, cara, no Império Romano. Certo? Valeu! Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.